presença. E eu sentia muito forte isso. Que o portal que se abre na conferência já está sobre nós. A conferência não vai começar. E eu sentia isso muito forte. Quando a Juliana estava falando em línguas, eu senti isso muito forte no meu espírito. O Espírito ele repetindo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem tem olhos para ver, que veja. Que assim como foi dito, que você não venha passar por essa conferência como quem observa por janelas, mas que como portas você possa acessar esse lugar que o Senhor tem separado para nós. Amém? Glória a Deus. Nós vamos começar hoje a série sobre escatologia, algo que tem muito a ver com nossos tempos, porque quando se fala de avivamento, se fala da volta de Jesus, porque o avivamento que nós estamos buscando não é mais um mover, mas é aquele grande manifestar que precede a vinda do nosso Senhor. Então isso daqui nós podemos considerar como um dos sinais de que a vinda dele se aproxima, de que ele está próximo. E durante essa série eu te aconselho a você trazer papel, caneta, se puder anotar no celular. É uma série muito densa, é um estudo muito denso. Se você não estiver atento, você perde alguma coisa, ou então você anote para você poder estudar melhor depois. Porque para falar de escatologia demanda tempo, demanda um desgaste mental. Você vai ver que nós vamos visitar muitos textos hoje. Então quem está com sua Bíblia, mantenha ela em mãos, porque nós vamos visitar muitos textos para a melhor compreensão da igreja. Amém? Glória a Deus. Abram comigo suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. E vai dizer assim a palavra do Senhor. Eu vou ler os ímpares e a igreja lê os pares. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. A igreja. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. A igreja. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Aí. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, digam todos, cheguem ao arrependimento. A igreja. Aleluia. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Repitam comigo, santa e piedosa. Isso, a igreja. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos
novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Meu Deus, vou ler esse último de novo. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Senhor, a sua palavra foi lida para a sua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abra o entendimento de cada pessoa que está aqui, Senhor, para compreender a profundidade que é a sua vinda, Senhor. Quão maravilhoso e terrível será esse dia, Senhor. Mas nós, como noiva adornada, assim como foi lido, sem mácula, sem mancha, aguardamos com grande expectativa por esse dia, o dia do nosso encontro, Senhor. Em nome de Jesus, toma corações nessa noite, que cada um possa sair daqui com a semente em seus corações. Desde eu repreendo o roubo da semente, Senhor, que cada um possa refletir sobre esses ensinamentos durante a semana, e que ao findar dessa série nós possamos ser muito edificados por compreender que breve virá, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. O estudo de hoje é esperando a vinda de Jesus. Como eu disse, eu repito, fica o meu conselho, quem puder anotar, anote. Quem não trouxe papel e caneta, no próximo que você traga e anote, separe, tome um tempo para refletir sobre isso, porque vocês vão ver que os estudos são muito profundos. Às vezes você deixa passar um momento. Eu mesmo, eu escrevendo, eu estudando, estava ali, meu Deus, abrindo a Bíblia toda hora, caçando vídeo no YouTube. Escatologia é um tema muito profundo mesmo. Então vamos lá. Para compreendermos a mensagem da vinda do Senhor Jesus, estudaremos sobre escatologia, que é a junção da palavra escatos, que significa último, e logia, que significa estudo. Logo, a escatologia pode ser entendida como a doutrina ou o estudo das últimas coisas. Isso não se limita somente à vinda do Senhor, à sua segunda vinda. Contudo, o regresso do Senhor Jesus é o ponto central do desdobramento de todas as coisas que estão por acontecer. Então, quando falamos de escatologia, não dá apenas para falar da volta de Cristo. É a escatologia, é o estudo do fim dos tempos. E nessa série você vai ver que o fim dos tempos se dá por diversos eventos, por diversas coisas. A volta de Cristo é um dos eventos do fim dos tempos. Nós vamos ter aí os princípios das dores, a tribulação, o reino milenar de Jesus, e por aí vai. São muitas coisas. Então o fim dos tempos ele vai englobar todo um estudo. Eu não sei como foi feito o restante da série, mas ele vai englobar todo um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Então, existem, como são muitos textos, muitas vertentes, muitos estudos, nós vamos encontrar em escatologia diversas, são inúmeras. Nem eu consigo listar. Inúmeras divergências de interpretação de diversos textos. Isso não significa necessariamente que exista alguém que está certo ou que está errado. Existe apenas interpretações e aquilo que a nossa igreja, Ministério Batista Betel, acredita. Uma coisa a gente tem que ter certeza, querido, que Cristo vai voltar. Uma coisa todos concordam, Cristo irá voltar. E um dos pontos que mais se diverge, há mais debates teológicos, é sobre esse ponto, se Cristo vai voltar antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Existem muitos debates. E nós, como igreja, ao nos debruçarmos sobre as Escrituras, nós compreendemos que Cristo voltará antes da grande tribulação. Você pode dar um glória a Deus? Eu conversando com pessoas que são pós-tribulacionistas, o pessoal fala, olha, eu creio que Jesus vai voltar depois, mas eu torço muito para a sua visão estar certa, porque ninguém quer passar pela tribulação, irmãos. Então, nós acreditamos nisso, que Cristo voltará antes da grande tribulação. Por isso, essa iminência
essa expectativa que existe. Diferente de todas as interpretações, essa expectativa da volta de Jesus, que pode ser a qualquer momento, você só vai encontrar no pré-tribulacionismo. Porque nós estamos aqui na expectativa, o avivamento vai vir, quando ele vir, será quando que ele vai vir? Será que ele vai vir amanhã, depois? A gente fica nessa expectativa, como foi lido. Porque o dia do Senhor é como um ladrão, ninguém sabe a hora que ele virá. E nós não vamos encontrar essa expectativa no quem acredita que Jesus voltará no meio, nem quem acredita que vai voltar depois. Porque você consegue, como se fala, você consegue calcular mais ou menos o momento. Não, a volta de Jesus se dará depois desse evento. E o pessoal já fica ali, Jesus vai voltar. Então não há uma expectativa. Por isso é um dos pontos que eu acredito que torna essa visão pré-tribulacionista mais fiel às Escrituras. E existem alguns textos da Bíblia que nos mostram isso também. Como, por exemplo, a igreja não está designada para a ira. Abram comigo suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Ô glória, essa mídia é ágil. Vou ler com vocês aqui. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Repita comigo, que nos livra da ira vindoura. A grande tribulação é o tempo determinado por Deus para enviar juízo sobre a terra por completo, e a sua ira estará imposta sobre todo o mundo. O juízo, a tribulação está reservada para aqueles que não crerão no Messias como seu grande Salvador. Ou seja, está reservada para os ímpios, para os incrédulos, mas principalmente, isso é um dos pontos muito interessantes, a grande tribulação é um período de purificação do povo de Israel, dos judeus, que não creram em Jesus como o Messias. Então, Cristo enviará juízo para aqueles que não deram crédito a Jesus, a pregação de Jesus. Com isso, como lemos, essa ira não está reservada para nós. Você pode dar outro glória a Deus? Amém, irmãos, amém, glória a Deus. Outro exemplo, os crentes não serão surpreendidos pelo dia do Senhor. Agora, mantendo no livro de 1 Tessalonicenses, abra no capítulo 5, versículo 1. Isso, capítulo 5, versículo 1. Vou ler aqui rapidamente. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmam como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nós não somos destinados para essa ira que virá. E é muito interessante isso, que vai dizer que nós não estamos em trevas para que esse dia nos apanhe de surpresa. Porque nós não estaremos aqui quando esse dia chegar. Tem até uma música antiga, né? Eu quero estar além de tudo, eu não pertenço a esse mundo.
que vai dizer sobre isso, que eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa. Breve virá e nós não estaremos aqui. Se Deus quiser, nós estaremos nos céus com Jesus. Então esse dia não nos apanhará de surpresa. Nós não seremos surpreendidos. Diferente daqueles que andam em trevas. Diferente daqueles que não creem em Jesus. Porque eles vivem nessa incerteza. Quando será que Jesus vai vir? Nós só temos ali a expectativa de quando Ele vai arrebatar a sua igreja. Mas quando virá o juízo, não é necessário nos preocuparmos com isso. O dia do Senhor, que é o dia do juízo do nosso Deus, quando Ele voltará com poder para punir a terra, nós não seremos surpreendidos, porque estaremos na eternidade. Outro ponto, foi prometido que a igreja de Filadélfia seria guardada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora, abra por favor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, por favor. Isso. Você guardou a palavra da minha esperança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo, que vai ser muito importante. 1, 2, 3. Podemos observar que a promessa não é uma preservação através da provação. Cristo aqui não está dizendo, eu vou te guardar durante a provação, mas eu vou te guardar dessa provação, dessa ira vindoura. Porque um dos pontos que faz muitas pessoas acreditarem que Jesus voltará depois da grande tribulação é sobre isso. Que eles acreditam que a igreja durante a grande tribulação triunfará em glória. Aí entra o avivamento também, que as pessoas acreditam que a igreja viverá o avivamento durante a grande tribulação, e no fim da grande tribulação a igreja vai ser recolhida com Cristo. Mas no texto nós podemos observar que Cristo foi muito claro, que se trata de uma libertação da hora, isto é, do período da provação. Então, a grande tribulação tem uma finalidade específica para pessoas específicas. Por isso Cristo nos adverte da grande seara que nós hoje mostremos para o mundo a igreja de Cristo e o seu poder na terra. Porque quando Ele voltar, Ele já vai voltar quebrando tudo, querido. Quando Ele voltar, já não vai ter isso. As pessoas acreditam que na grande tribulação vai ser um momento em que a igreja se manifestará por completo ao mundo. Onde vai haver grandes envios missionários, onde muitas pessoas se converterão, onde realmente a igreja vai viver esse avivamento. Mas o momento, a hora da igreja se manifestar é o agora, é nesse momento. Porque quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, não haverá isso. Haverá apenas choro e ranger de dentes para aqueles que ficaram. Outro ponto muito interessante é que a palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Mas significativamente, a palavra não é usada novamente até o capítulo 22 de Apocalipse. Em outras palavras, em toda a longa descrição da grande tribulação, a palavra igreja não é mencionada. Você vai começar lendo Apocalipse, você vai ver ali sendo falado toda hora de igreja. Mas quando ele começa a falar da grande tribulação, a palavra igreja não se omite, a palavra igreja não está mais. E você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto que fale tribulação e igreja junto. Esse é um outro ponto muito interessante, mostrando mais uma vez que não é plano do Senhor que a igreja passe por essa grande tribulação. Mais um ponto. A visão pré-tribulacionista parece ser a que mais se ajusta ao caráter de Deus,
e ao seu desejo de libertar os justos do julgamento do mundo. Há exemplo de Noé, por exemplo. Nós vamos ver que sempre que Deus vai enviar justiça sobre um determinado lugar, Ele sempre dá escape para aqueles que são dele. Como ele diz, há exemplo de Noé. Deus, Ele iria destruir o mundo com um dilúvio, mas Ele encontrou Noé justo, santo, um homem que estava ali, vivendo a verdade de Deus, dentre todos os outros homens. E o que Ele fez? Ele livrou Noé do momento da provação, livrou Noé do momento do juízo, da destruição do mundo. Outro exemplo, a própria história de Ló. Quando o Senhor quis destruir Sodoma e Gomorra, Ele olhou e viu Ló como um homem justo e disse: meu filho, some daí, que o negócio vai ficar feio. E ali Ele livrou Ló do momento do juízo, da provação que viria sobre Sodoma e Gomorra. Mais um exemplo, Raabe, que foi liberta da destruição de Jericó. Então, a visão pré-tribulacionista é a que mais se aproxima do caráter do Senhor descrito na própria Bíblia. Porque não é plano do Senhor fazer com que a sua igreja sofra juntamente, porque o Senhor, Ele é justo. Que pereça quem realmente está destinado para esse momento. Aqueles que realmente não deram crédito à palavra do Senhor. Aqueles que não foram encontrados santos e irrepreensíveis, como nós lemos no final. Cadê? Sem mácula, sem culpa e em paz. Esses serão livres. E em todos esses exemplos nós vemos Deus cumprindo sua promessa de juízo sobre um lugar, mas dando escape para aqueles que são fiéis. E é por esse e outros motivos. Se eu fosse aqui descrever toda, não sei se vai ter um estudo só sobre isso. Aqui no estudo que foi me dado foi só um ponto. Mas existem diversos outros textos, diversos outros entendimentos e estudos que comprovam a veracidade desse texto. Mas como eu disse, se tratando de escatologia, não é aconselhável que você estude sozinho. Porque cada interpretação, cada estudo tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Cada pessoa interpreta de sua forma. Então, para não causar confusão na sua mente, se atenha ao que vai ser pregado aqui. Ou se você quiser uma referência que o próprio pastor indica, o próprio Luciano Subirá. Toda essa série de estudos é inspirada nas pregações dele, nas aulas dele, nos estudos deles. Então, se você quiser uma indicação, estude sobre ele. Não vá buscar conhecimento com outra pessoa que talvez esse conhecimento possa causar uma confusão. Amém? Próximo ponto. Nos preparando para a vinda do Senhor. Vamos abrir novamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, agora no versículo 23. E mesmo Deus da paz os santificou em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, diga irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O outro ponto é sobre isso, nos preparar para a vinda de Jesus, porque a nossa santificação, a nossa separação tem por finalidade maior o encontro da igreja com o Senhor. Tanto que nós sempre, quando vamos falar sobre santidade, nós usamos o exemplo de uma noiva com vestes brancas. Porque a santidade, ela aponta, a nossa separação, ela aponta para o dia do nosso encontro com Jesus. Então a nossa separação aqui na terra é para isso. É para que quando Jesus voltar, assim como foi dito, Ele encontre uma igreja sem mácula e sem culpa, sem sujeira. Encontre vestes brancas. O vestido da noiva simboliza a sua pureza, a sua separação para esse evento. E a nossa santificação, ela sempre vai apontar para isso, para o dia em que Jesus virá nos buscar para esse grande casamento. A pureza da noiva, a sua separação é fundamental. Então Deus sempre corrige e adverte a sua noiva, para que viva uma vida de separação, pois Cristo não aceitará uma noiva suja.
Cristo não aceitará uma igreja com manchas. Deus, na sua imensa misericórdia, está dando nesse tempo ao tempo. Deus está dando tempo ao tempo, como foi lido. Porque não é plano do Senhor que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação. E Deus, nesses tempos, Ele está dando tempo ao tempo para que todos possam se ajustar, se preparar para esse dia. Porque quando nós sabemos que tem um casamento marcado, a gente, quando não tem roupa, sai para comprar roupa. As mulheres já procuram maquiagem. Já no dia do casamento, a mulher acorda mais cedo, vai lavar o cabelo, vai se maquiar mais cedo. Por quê? Para que ela não seja pega de surpresa. Existe uma preparação. E o Senhor está dando tempo ao tempo, para que todos possam se preparar para esse dia. Para que aqueles que ainda não conhecem Ele venham a conhecer, porque a sua vinda é comparada ao ladrão que vem à noite. Você pode lembrar de trancar a porta todos os dias. Você pode trancar a sua casa todos os dias. Mas se no dia em que o ladrão vier, ele encontrar a sua porta aberta, ele não vai querer saber que foi um dia só. De todo ano você esqueceu só um dia, ele não vai querer saber. Se ele encontrou a porta aberta, ele vai entrar. Cristo, quando foi até a figueira brava procurar por frutos, Ele não quis saber se não era a época de dar fruto. Ele não quis saber se ela ia florescer semana que vem, mês que vem. Ele não quis saber se aqueles frutos já caíram. O que Ele quis foi, no momento em que Ele fosse até aquele lugar, Ele encontrasse ela da forma que Ele esperava. E por Ele não ter encontrado os frutos naquela árvore, Ele amaldiçoou ela e mandou que ela secasse. As virgens imprudentes estavam à espera do noivo há muito tempo. Enfrentaram frio, desconforto, estavam fora de casa, mas por um momento de descuido tiveram que sair para comprar mais óleo. E foi quando Jesus voltou e já era tarde. Cristo não observou aquilo que elas fizeram por Ele, mas o que elas estavam fazendo no momento em que Ele voltou. Cristo, quando olhar para nós, quando Ele for voltar para nos buscar, Ele não vai querer saber se não, eu vivi muita coisa com Deus. A pergunta não é como estavam as suas vestes, mas como elas estão agora. Elas poderiam estar imundas, podres antigamente. Mas quando Cristo voltar, se elas estiverem brancas, é isso que vai importar. É isso que Cristo vai olhar. A forma como você está para a volta dele. Por isso, como eu disse, Deus está dando tempo ao tempo para que todos se consertem e todos o conheçam como Senhor e Salvador. E a pergunta que fica é: como estão as nossas vestes? Apocalipse 3, versículo 11 vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A promessa é reservada para quem perseverar, e não para aquele que fez e se esqueceu. Tem muita gente que diz: não, eu já fui muito fanático pela igreja, já fiz muito pelo evangelho, hoje em dia eu estou mais tranquilo, hoje em dia eu sou Cristo em casa, faço minhas coisinhas ali. O dia do Senhor se aproxima, querido. Que você possa cada vez mais limpar as suas vestes, porque Ele virá. E se Ele te encontrar despreparado, vai ser como foi descrito, Ele vai te pegar de surpresa. Mas para aqueles que andam na luz, nós não seremos pegos de surpresa. E a Bíblia, em diversas passagens, vai chamar a volta de Jesus como o grande e terrível dia do Senhor. Grande para quem? Para nós, a noiva dele. Vai ser um dia grande, porque que noiva não espera, não aguarda pelo dia do casamento? Quando marca a data do casamento, então aí piorou. A pessoa fica contando os dias, contando as horas do momento, né? Aproveitando esse momento.
Então, para nós, como noiva, que espera com grande expectativa, será um grande dia. Será o nosso dia. Mas para aqueles que, assim como na parábola que Jesus contou, ele vai contar certa vez que, tendo uma cerimônia de casamento, todos foram convidados. E o dono da festa, olhando para um dos convidados, viu que ele não estava com roupas adequadas para aquele evento. Não estava preparado para aquela festa. Então o que foi feito a ele? Pegaram ele e lançaram na escuridão, onde há choro e ranger de dentes. Então para nós será um grande dia, mas para aqueles que andam em trevas será um dia terrível. Terrível é esse dia. Na volta de Cristo existirão dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Existirá duas formas de você ver a Jesus na volta dele. A primeira é como noiva. Você vai olhar para ele e você vai ver o seu noivo, o seu amado. A pessoa que você mais espera, mais deseja em toda a sua vida. Você vai encontrar um noivo radiante, feliz pelo dia do casamento, por esse encontro. Porque às vezes o desejo de se encontrar é maior de Cristo conosco do que de nós com Cristo. Ele está esperando com mais expectativa às vezes que a igreja. E o outro tipo de pessoa, quando olharem para Cristo, não vão ver um noivo. Vão ver um justo juiz, irado e sedento por justiça, contra o pecado e, pasmem, contra o pecador também. Que a gente fala muito sobre isso, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, verdade. Mas Deus ama o pecador arrependido. É difícil para algumas pessoas verem essa imagem de Jesus por conta da sua manifestação nos evangelhos. Nós vemos um Cristo amoroso, doce, e isso acontece para que se cumprisse. Como a hora já está indo, eu vou ler o texto aqui de cor. Em Lucas 47, versículo 17, quem está anotando, anota. Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. Vai dizer que Jesus, após o batismo, ele vai até a sinagoga no sábado, como era de costume, e ali eles lendo a Torá, é entregue a ele o livro, e ele vai ler o livro, e está aberto no livro de Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e oprimidos, enviou-me para curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, restaurar os cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E então ele fecha o livro. Ele vai ler o texto de Isaías 61, mas ele encerra a leitura aqui: a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro ele vai dizer: hoje, diante de vocês se cumpriu essa palavra. Porque a primeira vinda de Jesus estava relacionada ao ano do jubileu, onde no povo hebreu antigamente, a cada 50 anos era dado um tempo de descanso à terra. Um tempo onde todo aquele que era escravo era liberto, todo aquele que tinha alguma dívida, essa dívida era perdoada, e era dado descanso à terra. Era um momento que todos, quem era escravizado, quem estava devendo, aguardavam, porque era onde tudo era quitado. Era um momento onde todos eram livres de qualquer dívida, de qualquer amarra que eles tinham. E Jesus ele veio na sua primeira vinda com isso. Por isso que o povo hebreu não reconheceu, que o povo judeu não reconheceu a Cristo. Porque eles esperavam que viria um Messias poderoso, majestoso, montado num cavalo, destruindo tudo, quebrando tudo. Mas o que eles não entendiam é que Jesus viria, o Messias viria. Mas por duas vezes, na primeira vez que ele veio, ele encontraram um Messias manso e humilde, falando a pecadores, curando enfermos. Agora sim, abram comigo em Isaías 61, capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 61, versículo 1. Nós vamos ler o mesmo texto que Jesus leu, para vocês terem uma ideia. O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nesse momento, em Lucas 4, 17 em diante, Jesus fecha o livro. E apregoar o ano aceitável do Senhor, ponto. Ele fecha o livro e fala: hoje se cumpriu essa palavra. Mas se nós vamos ver, Jesus ele comeu o restante do texto. Por quê?
Porque a sua primeira vinda estava relacionada a um ano aceitável do Senhor. Agora nós vamos ler a sua segunda vinda. E o dia da vingança do nosso Deus. E o dia da vingança do nosso Deus. Essa vai ser a segunda vinda de Cristo. A sua primeira vinda é apregoar o ano aceitável do Senhor, como descrito também em Isaías 11, que vai dizer que não se fará mal algum no monte do Senhor, porque toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Mas aqui está falando da sua segunda vinda. A sua primeira vinda era para salvar, já a sua segunda vinda será para julgar a terra. E ai daquele que se encontrar despreparado para esse dia. O tempo em que nós vivemos é o tempo da misericórdia de Deus. Pois como lemos, Deus não quer que ninguém se perca. Mas virá um tempo em que Ele descerá em ira contra o pecado e contra o pecador. Talvez você pense, ué, Renan, mas Deus não é amor? Como é que é isso? Deus é amor, mas Deus vai voltar para destruir o pecador. Sim, querido, Deus ele é amor, isso é verdade. Mas o amor e o ódio, ele andam lado a lado. Sabe por quê? Vamos lá. Quantos aqui amam animais? Eu amo meu cachorro, tenho meu cachorro lá. Eu amo animais. Amo gato, cachorro. Por eu amar animais, eu odeio maus tratos. Eu não suporto maus tratos com os animais. Agora vamos lá de novo. Quantos aqui amam crianças? Brincadeira, ama as crianças. Quem ama criança automaticamente vai odiar maus tratos contra criança, vai odiar que mate crianças no ventre. Não vou falar por causa da live, porque esse YouTube ele é abençoado aí. Entendeu? Vai odiar que se mate crianças no ventre. Então o amor e o ódio ele andam lado a lado. Por isso que eu tenho para mim que quando a gente canta aqui na igreja, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Talvez muitos não compreendam a realidade do que estão cantando. Ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. E querido, quando nós falamos da ira do nosso Deus, o Senhor, ele não existe. Uma coisa que foi falada aqui durante os atributos de Deus, não existe um atributo de Deus maior do que o outro, não existe. O Senhor ele é igual por completo. O mesmo nível de amor que Ele tem, é o mesmo nível de ira que Ele tem, é o mesmo nível de justiça que Ele tem, é o mesmo nível de mansidão que Ele tem, é o mesmo nível de santidade que Ele tem. O Senhor ele é 100% em todos os seus atributos. Então, se é imenso, é enorme, é imensurável o seu amor para conosco, da mesma forma é imensurável o seu ódio, a sua ira contra o pecado. Eu não vou me prolongar muito sobre isso, porque a hora já está avançada, mas eu vou deixar um texto para a reflexão de vocês. Abram comigo em Apocalipse 6, versículo 15. E segura que lá vem bomba, que esse texto é muito forte. Isso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, ou seja, todo mundo, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir ou quem poderá suportar? Chupa essa manga aí. Querido, você tem noção do tamanho que é isso? As pessoas desejaram, olharam para o monte ali da Vila Ruth, cai sobre mim, o monte inteiro, cai sobre mim, para que eu possa me esconder daquele que vem, daquele que está vindo. Existe um texto, para você ter uma noção, existe um texto na Bíblia que é muito mal compreendido. Jesus, quando ora: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja cumprida a sua vontade. As pessoas entendem esse cálice como a morte. Jesus estava dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim a morte. Só, querido,
Não é isso que a Bíblia fala. Porque se você for ver, existem pessoas que sofreram muito mais que Jesus na hora da morte. Existem pessoas que foram para a fogueira, pulando, louvando, estavam ali queimando, engrandecendo o nome do Senhor com muita coragem, com muita valentia. E nós vamos ver Jesus, no momento de morrer, com medo da morte. Não, querido, ele não estava com medo da morte. E em Salmos vai dizer, o que é esse cálice? Esse cálice é o cálice da ira de Deus. A ira de Deus é algo tão terrível que Jesus, quando orou, disse: afasta de mim esse cálice, mas se preciso for, que eu beba dele. O cálice do qual aqueles que não estão em Cristo tomarão. Mas nós que andamos na luz, nós que andamos na sua verdade, não precisamos temer isso, porque Cristo bebeu desse cálice no nosso lugar. Cristo pagou a nossa dívida no nosso lugar. E hoje nós podemos aguardar com grande expectativa e alegria esse dia, porque Ele virá. O mistério da vinda de Jesus. Mateus 24, 36. Abre para mim, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Novamente, nós vamos ver de novo Jesus comparando a vinda dele como a vinda de Noé. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. No versículo 12 do texto inicial que nós lemos, o apóstolo Pedro fala que nós somos chamados para esperar e apressar a vinda de Jesus. Nós lemos aqui, está aqui, versículo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ou seja, esperando de uma forma passiva, porque esperar é esperar, irmãos. Esperar, quando você está na fila, tu está esperando. Está ali parado, mas está esperando. Mas ele não fala só para você esperar, mas para esperar e apressar. Agora, o apressar é de forma ativa. E é aí que... Vamos lá, vou tentar ser o mais claro possível para você não se confundir. Através desse texto nós compreendemos que apesar de Deus, em sua onisciência, já saber o dia que Jesus virá, Ele não está pré-estabelecido, Ele não está definido. Ou seja, Deus na sua onisciência, Ele sabe o dia, mas Deus não estabeleceu o dia por data marcada. Vai ser naquele dia lá. Vai ser naquele momento. Porque a volta de Jesus está condicionada a outros eventos que a precedem. Por exemplo, um exemplo disso que nós queremos é o grande avivamento. O grande avivamento precede a volta de Jesus. Ou seja, Jesus não virá até que esse grande avivamento tome toda a terra. Então, o Senhor, Ele sabe como cada evento vai colaborar. O Senhor é plano do Senhor derramar esse avivamento já há muito tempo, mas por não encontrar uma noiva preparada, Ele ainda não fez. E hoje nós estamos nos levantando com poder e autoridade pela palavra do Senhor para proclamar que esse avivamento está vindo. Aí sim entra a onisciência de Deus, Ele sabendo como esse evento colaboraria para a sua volta, Ele sabe o dia em que Jesus vai voltar. Como foi lido, o Senhor compara a vinda de Jesus como Noé, como o tempo de Noé. A pergunta que fica: Deus disse para Noé quando ia chover? Não. Deus disse para Noé quanto tempo que ele tinha para construir a arca? Também não. Ele só disse: prepara a arca, porque vai chover, meu filho. Quando Noé terminou de construir a arca foi quando choveu. Ou seja, o dilúvio estava determinado ao comprometimento de Noé. Se Noé demorasse 1000 anos para construir a arca, demoraria para chover 1000 anos. Se ele demorasse 50 dias para construir a arca, demoraria 50 dias para chover. Só choveria quando a arca estivesse pronta e Noé e sua família estivessem lá dentro. Ou seja, o Senhor virá.
Mas como igreja, nós, assim como nós, devemos cumprir o nosso papel, esperando e apressando a sua vinda, porque o Senhor sabe, mas isso não está determinado, como foi dito. Ou seja, vai ser no dia 25 de março de 2030. Então, se Ele determinou, eu posso sentar aqui e esperar que quando bater o dia vai acontecer. Não, não é assim, porque não está determinado. Se Ele sabe que é tal dia, você não fizer nada, essa data vai, só indo. Compreendido? É um pouco que eu falei. O estudo de escatologia é profundo. Se tiver dúvida, não entendi, só levanta a mão que aí eu repito para vocês entenderem melhor. É um estudo profundo, irmãos. Então, o papel da igreja é esse, apressar a vinda de Jesus. E como que se apressa a vinda de Jesus? 2 Pedro 3:9, está aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em Mateus 24:14, anota aí também, para depois você ler. Não vou abrir, por causa da hora. Vai dizer sobre isso, que é esperado esse momento, onde o Evangelho de Jesus será pregado a todos os povos, onde todas as pessoas chegarão ao conhecimento de quem Cristo é e terão a oportunidade de se arrepender de seus pecados e viver para Cristo. Então, uma igreja que não é comprometida com a pregação do Evangelho age como um empecilho para a sua vinda. Na primeira vinda de Cristo, Deus enviou João Batista como aquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias. Ele tinha como missão pregar o Evangelho do Reino e chamar os pecadores ao arrependimento. Antes da primeira vinda de Jesus, Deus enviou João Batista para preparar o caminho, para que ele pudesse apressar a vinda de Jesus. E ali, João Batista, ele compreendia muito bem o timing, a oportunidade que ele tinha. Tanto que você vai ver que a mensagem de João Batista ela é muito objetiva e clara. Chegava assim mesmo, sua raça de víbora, se converta, crede, pois é chegado o reino dos céus. Ele não tinha essa, então vamos lá. Não tinha esse mel com chupeta. Era claro, é isso. Ou você segue, ou você não segue. Com João Batista não tinha meio termo. Não tinha essa cultura do politicamente correto. Com ele, se era certo, era certo, se era errado, era errado. E essa é a identidade da igreja dos últimos dias. Uma igreja valente pela verdade, que não teme a opinião pública. Uma igreja que não tem medo de ofender as pessoas com a verdade do Evangelho, porque as pessoas também não têm medo de ofender a Deus com os seus pecados. Às vezes a gente fica pensando, não vou falar tal coisa não, porque pega mal, entendeu? Pega mal. Teve uma vez que eu estava lá no trabalho, estava conversando, aí tinha um sargento lá que estava falando, olha, eu sou da religião afrodescendente aí mesmo, eu tenho orgulho disso, e olha, eu tenho um pavor de crente, eu não gosto de crente. Estava ali sentado, eu e uns amigos, eu tenho ódio de crente, não gosto de crente, acho tudo chato. E ele foi perguntando, qual é a sua religião? Não, eu também sou da Umbanda, do Candomblé. Foi perguntando para ele, o pessoal concordando, chegou na minha vez, e você, qual é a sua religião? Ele pensando que eu ia me converter, eu falei assim, eu sou crente, eu sou evangélico. Aí ele ficou meio assim, meio vermelho, não, mas não é muito bem isso que eu quis dizer não, entendeu? Às vezes a gente tem medo de ofender as pessoas com o Evangelho, mas as pessoas não têm medo de ofender o Evangelho. As pessoas não têm vergonha de declarar para Deus e o mundo ouvir os pecados que elas cometem. Elas não têm medo de ofender a Deus. Então essa é a identidade da igreja. Assim como Isaías 40 vai dizer, voz do que clama em meio ao deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale será aterrado, todo monte será abatido, os caminhos tortuosos se endireitarão e a glória do Senhor se manifestará. Este é o chamado da igreja, preparar o caminho do Senhor. É como se Deus estivesse dizendo a João Batista e a sua igreja, prepare a terra para me receber. Prepare o caminho para que eu possa passar, o caminho para passar nesses corações. Quando eu falo todo monte será abatido, eu interpreto como se fossem pessoas altivas, tem que ser abatida.
Pessoas que estão ali, que são vales, depressivas, tem que ser levantado. Quem está torto tem que se ajeitar, para que Jesus, quando vier passar, Ele encontre um caminho reto no nosso meio. Ele encontra uma igreja preparada no nosso meio. Não fica andando no meio de pretérgulos, uma hora está em cima, outra... que nem andando nas calçadas aqui de São João de Meriti. Uma calçada é grande, outra é pequena, e você vai subindo e descendo. Quando Jesus passar, Ele quer encontrar uma igreja reta, uma igreja preparada para receber Ele. João é descrito na Bíblia como um amigo do noivo, onde no contexto judaico era o padrinho de casamento. Ele era chamado de amigo, como no casamento atual a gente chama de padrinho, mas naquela época era amigo do noivo. Aquele que tinha a responsabilidade de cuidar e zelar da noiva na ausência do noivo. Era aquele que tinha a responsabilidade de se assegurar de que a noiva vai chegar sã e salva até o altar. O amigo do noivo é quem leva, vem cá, ó, o casamento vai ser lá, vamos lá. E leva ela até o casamento e se assegura, não, tá tudo certo. Ninguém tocou nela, ninguém mexeu com ela, ela tá pura e separada sem mácula, como você esperou, meu amigo. A igreja é chamada para ser assim, como amigo do noivo. Nós, proclamadores do evangelho. E o amigo do noivo, além de preparar a noiva, ele também levava presentes para a noiva, para que ela pudesse se animar, ficar na expectativa do casamento. Conjecturando, levava um véu. Não, esse véu eu vou usar no meu vestido. Levava um buquê. Não, esse buquê vai ser um buquê que eu vou usar para entrar na cerimônia. Levava os sapatos. Não, esse sapato aqui, olha que lindo, vai combinar com o vestido que eu estou usando. E isso tornava a noiva ansiosa para se encontrar, mas desejosa para se encontrar com o amado. Que noiva não está ansiosa pelo casamento? Eu hoje vejo muitas pessoas que estão muito ligadas a isso daqui, ao hoje, à terra, a esse momento, e esquecem que existe uma esperança vindoura. Existe uma esperança vindoura. Nós vamos ver hoje pessoas clamando: Senhor, me cura, me liberta, enxuga as minhas lágrimas. Entenda uma coisa, e eu quero que você tenha maturidade para ouvir isso. Os milagres de Deus aqui na terra são como gambiarras, entre muitas aspas, divinas. Porque o cego que Jesus curou, um dia parou de enxergar. O morto que Jesus ressuscitou, um dia morreu de novo. O coxo que foi curado, um dia parou de andar. Porque os milagres que Jesus manifesta na nossa vida é para que nós tenhamos qualidade de vida sim aqui na terra. Não há problema você clamar por um milagre, porque Jesus quer que nós tenhamos qualidade de vida. Mas esse seu milagre, ele tem prazos de validade. Porque a morte, a morte chega para todo mundo. O dia mau vai chegar para todo mundo. Por isso Paulo vai dizer que eu estou certo de que as tribulações daqui não se comparam com a glória vindoura. Jesus curou cego, Jesus libertou cativo, Ele fez tudo isso certo. Mas se aquele morto que Ele ressuscitou não andar na verdade, não vai ter adiantado nada a ressurreição dele. Se aquele cego que foi curado não enxergar a Cristo como Senhor e Salvador, não vai ter adiantado de nada. Porque existem coisas que só vão desatar na eternidade, é naquele grande dia. E às vezes a gente vê as pessoas se descabelando: meu Deus, Senhor me cura, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Mas não se anime tanto com essas coisas, mas espere que, Senhor, glória a Deus, eu fui curado do joelho. Eu sei que um dia esse joelho vai morrer, vou morrer. Mas eu sei que esse joelho me aponta a uma coisa: que na eternidade, essa dor que eu senti não haverá mais. Eu sei que essa dor que eu estou sentindo pela perda do meu ente querido, na eternidade, eu não vou ter mais. Paulo, mais do que ninguém, tinha olhos fixos na eternidade e sabia que ele não poderia esperar honras e glórias e paz de um mundo que matou Jesus. Entenda uma coisa e preste atenção: Deus, Ele já teve um filho sem pecado, mas Ele nunca teve um filho sem sofrimento. Ele já teve um filho sem pecado, foi Jesus. Jesus nasceu sem pecado, mas nem Jesus escapou do sofrimento desse mundo. Então não espere que a sua vida vai ser um mar de rosas, porque não vai. Então não se desespere com as tribulações que você enfrenta aqui, porque elas servem como um santo lembrete de que nós não somos dessa terra, de que nós somos peregrinos andando em direção ao nosso eterno lar.
a nossa Jerusalém, a nossa cidade. Ele veio e Ele voltará para nos buscar, para morarmos eternamente com Ele. E nesse período você vai sofrer, você será atribulado. Por isso que Paulo vai dizer mais uma vez, em 1 Coríntios: eu posso ser atribulado, mas não fico angustiado. Posso estar perplexo, mas não desanimado. Posso ser perseguido, mas não serei desamparado. Ainda que eu me sinta abatido, eu jamais serei destruído. Mas trago em meu corpo a morte de Jesus todas as vezes. Ou seja, eu morro um pouco todos os dias, para que Ele viva em mim. Paulo sabia que a sua vitória era certa. Querido, a sua vitória é certa. Se não for aqui, você pode ter certeza que na eternidade a sua vitória está reservada. Porque existe uma coroa guardada na eternidade para todos aqueles que completam a corrida. Então não se desespere. Se hoje você está chorando, se hoje você está sofrendo. Uma vez eu li algo que me causou paz. Existem algumas lágrimas que Jesus faz questão de não enxugar, porque Ele quer ter o prazer de na eternidade enxugar essas lágrimas pessoalmente. Talvez você ore: Senhor, me cura disso, me cura dessa dor. Jesus está falando: eu vou te curar, mas eu quero ter o prazer de na eternidade olhar nos seus olhos e dizer: aonde que está o teu sofrimento? Já não existe mais. Já não existe mais choro, não existe mais lágrima, não existe mais dor. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe, querido, você que pode estar chorando hoje por uma perda, por uma injúria, por alguma doença, saiba que se Jesus não te curar nessa vida, Ele enxugará as suas lágrimas naquela cidade onde não existe dor, não existe choro. Certa vez eu estava lendo um livro, pasmem vocês, mas o livro de Nárnia, ele é cristão, para quem não sabe. Eu estava lendo esse livro e eu li algo que me trouxe um entendimento muito maior sobre isso. Contava a história de um menino que se encontrou com Aslan, um leão, né? E a sua mãe, ela sofria de uma doença que ela estava definhando na cama, já não falava, estava muito magra, estava à beira da morte. E ali ele se encontra com o leão e vai dizer para ele: por favor, o senhor não poderia me dar algo que salvasse minha mãe? Até aquele instante, aquele menino só olhava para as patas do leão. Agora, com desespero, aquele menino olhou nos olhos do leão, e o que viu o surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a sua face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto, e grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes comparadas às do menino, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele mesmo. Existem dores que Jesus, as suas dores, os seus problemas, Jesus ele está sentindo mais do que você mesmo. Jesus deseja te curar. Jesus deseja manifestar um milagre na sua vida mais do que você mesmo. Mas como eu disse, existe um momento que Ele quer ter o prazer de pessoalmente falar: cadê a sua dor? Cadê a sua dor nas costas que você orar para eu curar? Não tem mais. Pessoalmente, então creia. Cristo se importa mais conosco que com nós mesmos. Por isso nós clamamos: Maranata. Maranata, ora vem. Porque Ele está vindo. Então não podemos nos sentir desamparados, porque Ele vê e Ele se importa com essa breve passagem aqui na terra que nós chamamos de vida. Para conjecturar de forma rápida, para você compreender mais ainda, chega aqui, Alisson. Desembola aqui, vai puxando. Para você compreender mais ainda o que está sendo pregado aqui nesta manhã. Isso, estica aí até o canto aí. Isso, pode esticar até a ponta da corda. Isso, esconde aí atrás de tu essa corda. Isso, o pessoal não está vendo. Vocês estão vendo essa corda aqui? Essa ponta aqui que você está vendo, essa ponta branca, ela representa a nossa vida aqui na terra. Isso daqui representa todo o teu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua alegria, tudo que você vai viver aqui na terra. Essa ponta aqui branca representa. Muitas pessoas estão se descabelando, se matando por causa dessa ponta branca aqui.
Pessoas estão querendo acabar com suas vidas, estão brigando uns com os outros por causa disso daqui. Mas o que muitos não percebem é que isso daqui é uma ponta, é uma parte. E a corda, ela vai continuando. E representa aquilo que vem depois dessa breve vida que nós temos aqui. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa breve e momentânea dor não há de se comparar com aquilo que há de ser revelado, porque a eternidade nos aguarda, a volta de Jesus nos aguarda, aonde isso daqui não vai importar. Não vai importar, querido, se você chorou, se você riu, se você pulou, não vai importar. Isso daqui é apenas uma partícula de um grão, de uma imensa praia que está à nossa frente. Quando os véus desse mundo se fecharem, quando a morte nos encontrar, ou quando Jesus vier nos buscar, existirá toda uma vida eterna, ou uma morte eterna, reservada para as pessoas. Pode vir. Valeu. Então, Jesus está voltando. Então, mais do que nunca, isso deve nos causar esperança. Causar esperança. Porque você pode passar por muitas coisas aqui, mas no céu nada disso vai importar. Existe uma frase que vai dizer: Senhor, eu sei porque o Senhor não me dá as respostas que eu te peço, porque diante da sua face, todas essas perguntas perdem o valor. Toda essa dor que você sentiu aqui na terra não vai ter importado, porque a eternidade te aguarda. Estamos pensando muito nessa vida daqui. Nós precisamos voltar a falar do céu, voltar a falar da volta de Jesus. Existe um hino da harpa muito antigo. Eu amo esse hino, que ele é mais ou menos assim: da linda pátria estou bem longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que vou? Quando é que nós vamos? E esse vai continuar, vai dizer: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são apenas vãs e terrestres esplendores. Mas nós contemplamos com olhos fixos o nosso lar celeste. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu estou lendo sobre o céu, quando eu estava escrevendo essa pregação, eu sou tomado por um sentimento de uma saudade de algo que eu nunca vi. Não sei se você já sentiu isso. Saudade daquilo que você nunca viu. Vontade daquilo que você nunca experimentou. Ah, querido, dentro de todo cristão precisa haver um anseio pela volta de Jesus, um anseio para voltar para o nosso lar, porque o nosso espírito, a nossa alma veio dos céus, e de vez em quando essa saudade aperta e nós queremos voltar para lá de novo. Por isso que quando nós clamamos Maranata, não deve ser apenas um clamor escapista: Senhor, Maranata, eu não aguento mais esse mundo. Senhor, Maranata, eu não aguento mais aturar tal coisa. Não, deve ser um clamor de amor: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor. Porque não existe sentido você querer paz sem o príncipe da paz. Não existe sentido você buscar por cura sem um curador, por alegria sem o dono do óleo da alegria. O estudo da vinda de Jesus deve despertar em nós esse desejo por Cristo, essa paixão por se encontrar com Ele. Filipenses 3:21 vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder, se sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses e também nos deixa essa mensagem, que nossa pátria está nos céus, de onde dos céus aguardamos o retorno de Jesus, aguardamos o Salvador, porque foi Ele quem fez a promessa de que dos céus viria novamente. Diante disso, devemos continuar firmes, aguardando a sua volta. Podemos observar alguns textos, a exemplo de Apocalipse 22, versículo 17, que vai dizer: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, diga, vem. E quem quiser receber de graça da água da vida, diga, vem. Ou seja, existe em nós o Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem. E o último ponto, a palavra Maranata vem de uma junção de duas palavras do hebraico que podem significar três coisas. A primeira é: o Senhor veio. A segunda é: o Senhor virá. E a terceira coisa que Maranata pode significar, dependendo do contexto, é um clamor que significa: ora vem, Senhor. E era muito interessante que nos tempos antigos, quando as pessoas iam se encontrar uma com as outras, não falava a paz do Senhor. Falava assim: fala, Alisson, Maranata. Maranata, meu irmão. Maranata, minha irmã. E a pessoa respondia: Maranata. Maranata era um cumprimento, para que aquelas pessoas possam sempre se lembrar de Cristo, que havia feito uma promessa, para que ao eles cumprimentarem seus irmãos, eles possam sempre se lembrar que Cristo fez uma fiel promessa. Ele veio, Ele virá, ora vem, Senhor Jesus. O louvor aqui em cima. Ora vem, Senhor Jesus. Então essa é a verdade, meu querido. Jesus veio, Jesus virá, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. E eu te peço que cada um possa guardar, Senhor, essas verdades aqui nos seus corações. E como uma noiva aguarda pelo noivo, que esses estudos despertem corações a expectativa desse encontro, a expectativa desse dia em que o Senhor virá dos céus para nos buscar, em que o Senhor virá para nos ter para sempre ao seu lado, para nos ter para sempre morando junto de Ti, nos alegrando e nos regozijando na Sua presença. Esse é o nosso clamor, Senhor. Maranata, Maranata. Estamos pensando demais nessa vida daqui. Estamos pensando demais no agora. Nos ajude a sempre nos lembrar do céu e da Sua promessa. Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.